começa agora o Boletim Igreja no Brasil com os principais destaques desta semana. Teve início na quarta-feira, dia 10 de abril, e segue até o próximo dia 19, a 61ª Assembleia Geral da CNBB aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, São Paulo. O encontro reúne cardeais, arcebispos, bispos diocesanos, auxiliares e coadjutores, bispos eméritos e administradores diocesanos. Também são convidados os representantes de organismos e pastorais da Igreja. Este ano, durante a reflexão sobre o tema central da Assembleia, que é a realidade da Igreja no Brasil e a atualização de suas diretrizes gerais da ação evangelizadora, os bispos vivem a experiência do processo do Sínodo sobre a Sinodalidade, conhecida como Conversa no Espírito. Trata-se de um instrumento para animar o discernimento comunitário que é conduzido pela ação do Espírito Santo. O episcopado se reuniu em 45 mesas sinodais, com 10 bispos cada, organizadas como pequenas comunidades. Cada mesa contou com a presença de um bispo facilitador que conduziu a vivência da experiência da conversa no Espírito entre os participantes. E diferente das edições anteriores, o Retiro dos Bispos esse ano aconteceu logo nos primeiros dias da Assembleia, 10 e 11 de abril, com a pregação do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. O cardeal, inclusive, foi um dos membros de destaque da primeira coletiva de imprensa da Assembleia, que tratou sobre o tema central, ocorrida no dia 10 de abril e que também reuniu a presidência da CNBB. Outro destaque dessa primeira semana da Assembleia é que no sábado, dia 13 de abril, a missa com laudes contou com rito de instituição do Ministério de Catequistas, no qual catequistas de todos os 19 regionais da conferência receberam a designação desse ofício. E o Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Quer saber como acompanhar as notícias da 61ª Assembleia Geral dos Bispos? Acesse o site cnbb.org.br ou as nossas redes sociais, @CNBB Nacional. Até a próxima! E no Conhecendo a Fé Católica, o padre Marcos Vinícius, que é professor de teologia da PUC-Rio, aborda os fundamentos da nossa fé e esclarece dúvidas sobre a doutrina da Igreja. Vamos assistir ao episódio de hoje. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Tive a oportunidade na semana passada de chamar a atenção e convidar os senhores a uma leitura atenta e piedosa do Evangelho de São Mateus que nos acompanha neste ano litúrgico ciclo A, que estamos vivenciando desde o Advento, que iniciou-se no mês de novembro do ano da graça de 2022. Meus queridos, uma das características do Evangelho de São Mateus é a presença das parábolas. Grande figura de linguagem já utilizada pelos sírios, também pelos palestinos, e que nosso Senhor Jesus Cristo empregou em diversos momentos da sua pregação sobre o reino de Deus e a necessidade da conversão do coração para vivermos a santidade. Nós sabemos que toda parábola não é uma mera comparação. Não podemos fazer uma leitura reducionista da parábola, meus queridos irmãos e amigos, enquanto uma simples metáfora. Porém, uma metáfora que possui uma imagem específica, elementos materiais que servem de instrumento para, então, uma conclusão espiritual. Foi dessa forma, meus queridos amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo empregou e também foi redigido, nos narrou São Mateus, o rico e vasto conteúdo das parábolas, para que todos nós entendamos que a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela fala diretamente à necessidade da linguagem humana. Nós não temos, então, uma inteligência intuitiva.
nós temos uma inteligência discursiva. E Cristo, o Verbo que se fez carne para a nossa salvação, justamente se adequa para transmitir a verdade a todos nós, a fim de que suas parábolas possam nos levar ao encontro e ao centro da verdade de sua missão e de sua salvação. Cada parábola narrada no Evangelho de São Mateus, entendamos, meus queridos, possui uma mensagem que reverbera e tem uma consequência prática, uma consequência moral e também uma consequência de cunho espiritual, que corrobora, então, os outros diversos ensinamentos e testemunhos de Cristo para os apóstolos, diante dos fariseus, dos escribas, enfim, aos homens que necessitavam e lhe clamavam misericórdia, a cura, até mesmo aqueles que infelizmente duvidavam, caluniavam e rejeitavam a verdade que ele estava anunciando. Fica como uma observação amiga e um convite de aprofundarmos no Evangelho de São Mateus o estudo das parábolas. Como é interessante nós entendermos a parábola do semeador, ao mesmo tempo entendermos as diferentes parábolas que falam do reino de Deus, por exemplo, o reino de Deus como aquela pérola encontrada, e assim tantas outras formas com as quais nosso Senhor Jesus Cristo nos quis mostrar o valor do tempo. Ao mesmo tempo, quem somos nós diante da busca de Deus para a nossa salvação e a nossa correspondência perante a verdade de Deus? E nunca estaremos sozinhos, desamparados pelo auxílio da graça do Espírito Santo. O Evangelho de São Mateus nos torna não somente íntimos contadores de parábolas, como meras fábulas. As parábolas de Cristo, enquanto encarnadas no nosso dia a dia, nos leva a um profundo exame de consciência. Então, quero deixar aqui para os senhores um caminho. Primeiro, de leitura das parábolas. Segundo, como as parábolas podem influenciar a minha vida. Depois que eu descubro a influência, como testemunhar a parábola que terminei de meditar. E, por fim, testemunhando, convidar a tantas outras pessoas a fazer a experiência com esta forma de linguagem, com esta pedagogia divina empregada por Jesus Cristo para não deixarmos de seguir os seus passos e entendermos que, apesar da santidade ser forjada com luta, ela é viável, é factível, porque Deus é por nós. Que possamos, a cada dia, entender que a vida, ela é sempre a oportunidade de decidirmos-nos por Deus, que diariamente decide por nós, nos renovando o sopro de vida. Deus os abençoe. E você aí de casa pode sugerir os temas que gostaria de ver neste quadro. É muito simples. Acesse o Instagram da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ou o nosso e-mail oficial, que está bem aí na sua tela. Em seguida, envie a sua sugestão por mensagem, porque a gente está ansioso para ouvir você. Bom, chegou a hora do quadro de encontro, que é o espaço para que você, que está aí na sua casa nos assistindo, compartilhar as suas histórias e curiosidades sobre a nossa igreja. Confira hoje o depoimento especial do quadro de encontro. São Jorge, ou São Jorge da Capadócia, São Jorge,
mártir da nossa Igreja Católica, traz consigo inúmeras características. Uma delas é ser inspiração para o povo católico, por ser um militar, por ser um guerreiro, por ser um mártir, alguém que derramou seu sangue por amor a Cristo Jesus, manifesta a coragem e a parresia, a ousadia da fé no Espírito Santo. Aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos que São Jorge, além de São Sebastião, é um grande inspirador para o nosso povo, não só carioca, mas do estado do Rio de Janeiro, a qual ele é tido também como padroeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro é feriado estadual o dia de São Jorge. E eu particularmente tenho uma experiência muito bonita com São Jorge. Quando eu ainda era padre recém-ordenado, a primeira capela, a primeira igreja que eu fui responsável, tinha São Jorge como seu padroeiro, como seu titular. E ali no início do ministério, a gente vendo aquele fervor, aquela devoção do povo, eu me tornei devoto de São Jorge, vendo a fé do povo em São Jorge. A gente sabe que existe muito sincretismo em relação à figura de São Jorge, mas eu gosto muito de reafirmar, São Jorge é um santo católico, é um santo nosso. E as pessoas que também o têm como modelo, independente da sua religião, devem olhar esse exemplo tão belo da sua fé. São Jorge inspira-nos a seguir Jesus. O verdadeiro devoto de São Jorge, ou o devoto de São Jorge que quer verdadeiramente seguir os seus passos, segue a Jesus Cristo. São Jorge nos aponta o Cristo por quem ele viveu e morreu defendendo a sua fé. Que São Jorge possa inspirar-nos cada vez mais no seguimento de Jesus. E é hora de trazer as principais notícias da semana no nosso Boletim Geral na Rede. Uma das vozes mais importantes do sistema de comunicação da Santa Sé, o jornalista e radialista Silvonei José, lançou o seu mais recente livro. Intitulado Bento XVI, Simplesmente um Peregrino, a obra promete oferecer uma visão íntima sobre a vida e jornada espiritual do Papa Emérito. Mas na noite anterior à sua morte, um dos enfermeiros da noite as ouviu. Por volta das 3 da manhã, ele disse sussurrando: Senhor, eu te amo. O evento aconteceu no Espaço Francisco, uma casa de inovação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e foi organizado pela editora Ângelus, em parceria com a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, representada por Isis Penido. Autoridades eclesiásticas como o cardeal Orani João Tempesta e o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, Dom Antônio Catelan, estiveram presentes, juntamente com membros da comunidade católica e acadêmica. Bento XVI é um grande teólogo. Nós temos aqui na PUC, justamente, a Carta da Ratzinger, né, que movimenta tantas pessoas no estudo dos seus temas, dos seus livros, das suas dissertações. E creio que é alguém que deve ser muito bem estudado, muito bem revisto, né, para ajudar a pensar o mundo de hoje. E além de ser o grande teólogo do século XX, foi Papa também, e que marcou bastante a sua época. Por isso o livro do padre Silvonei, que trabalha no Vaticano, traz um pouco essa espiritualidade, essa presença do Papa Bento XVI, né, simples de peregrino, alguém na sua simplicidade, mas com uma grande capacidade intelectual, faz um bem enorme para a Igreja. Silvonei, conhecido popularmente como a voz do Papa devido às suas traduções simultâneas no Vatican News, relembrou traços da personalidade de Bento XVI. Após a fala do cardeal Tempesta, Dom Catelan compartilhou suas vivências pessoais com o Papa Bento. Ao final, Silvonei se dedicou a autografar os livros. O livro não é uma biografia, mas sim um conjunto de ensinamentos baseados nas catequeses do Bento XVI durante seu pontificado. Ele aborda os desafios enfrentados por aqueles que dedicam suas vidas ao serviço da Igreja, apresentando reflexões sobre fé, Igreja e o amor de Deus. Creio que Bento XVI tem um legado que passa com uma continuidade de pensamento e uma procura, eu diria, exacerbada de colocar dentro da nossa realidade como igreja, a busca da pertença católica. Ou seja, por que eu sou católico? E aí ele busca na fé, né? O dom da fé. Bom,
Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco tem uma mensagem especial do nosso arcebispo aqui do Rio, o cardeal Orani Tempesta, e muita música boa no quadro Viva a Cultura. A gente vai para o intervalo e volta já já.